nossos olhos, vamos abrir as nossas Bíblias, amados, no livro de Salmos, capítulo 119, Salmos, capítulo 119, nós vamos ler a partir do versículo 97, livro de Salmos, que é a metade da Bíblia mais ou menos, e o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia. Nós vamos meditar aqui a partir do versículo 97. Nós vamos aprender com o salmista os benefícios que nós recebemos por guardar, por praticar a palavra de Deus. O Salmo 119, se você ler ele todo, irmão, você vai notar que ele fala bastante da palavra. Ele fala bastante daquilo que Deus falava com ele. Então ele mostra aqui nesses versículos, nesses 4 versículos que nós vamos ler, os benefícios que existem em guardar a palavra de Deus. Ele começa falando assim então: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Então a primeira informação importante, ele diz que ele amava a lei de Deus. Nós temos de aprender a amar a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Amar a palavra de Deus. Aquilo que nós encontramos na Bíblia, que soa como mandamento, que Deus fala, você entendeu, aquilo ali é palavra de Deus. A Bíblia é para nós a palavra de Deus. Não temos que esperar receber a palavra de outra maneira. Um dia abrisse uma janela no céu, apareceu uma nuvem diferente, alguma coisa diferente, e Deus então vem e fala alguma coisa conosco. Escute a palavra, dê atenção à palavra, ame a palavra de Deus. Encontrou um mandamento, Deus falou com você, ame aquela palavra, no nome do Senhor Jesus. Não só o mandamento escrito ali, a ordem, mas aquelas direções que o Senhor Deus nos dá, aquilo que Ele fala ao nosso coração. Em outras palavras, Deus lhe deu uma missão, ame a missão que Deus te deu. Aquilo que Ele entregou para você fazer, ame a missão que Deus te entregou. Por mais complexa, grande ou difícil, ame a missão que Deus lhe entregou. Por mais simples que ela seja, ame a missão que você recebeu de Deus, a ordem que você recebeu de Deus. O dia que nós recebemos um mandamento, algo que nós temos de fazer, ou às vezes até ele fala algo que não temos mais que fazer, precisamos amar a lei de Deus. Mas amar a palavra não é a gente desenvolver um sentimento bom, um sentimento bonito a respeito da palavra. Amar a palavra de Deus é colocar em prática, é guardar a palavra, é praticar a palavra. Isso é amar. Não adianta eu dizer que eu amo a lei de Deus, que eu amo a palavra, que eu amo a Deus, se eu não guardar a palavra dele. O Senhor Jesus falou que aquele que o ama, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Temos então de aprender a guardar tudo que Deus fala ao nosso coração. Nós temos de guardar, praticar, porque aquilo que Deus está falando conosco é direção para nós, e seja o que for que Ele disse, a palavra que recebemos vai nos abençoar. Ame a palavra, ame a direção de Deus, ame a missão que Deus te deu. O que recebemos de Deus, temos de amar. O salmista disse aqui, quanto ama a tua lei, e ele diz mais, é a minha meditação em todo dia. O salmista diz que a lei de Deus era a sua meditação. Em outras palavras, ele disse, eu penso nela o dia todo, o tempo todo. E muitas vezes nós ocupamos a nossa mente com tanta coisa. Ocupamos, pensa o dia inteiro que ele tem que prosperar, ele tem que trabalhar mais, ele tem que guardar mais dinheiro, vai fazendo planos. Pensamos no futuro, o que seremos, o que teremos, mas nos esquecemos da palavra. E às vezes passa o dia todo, nem parece que somos de Deus. O que é que ocupa a nossa mente? Em outros casos, é a preocupação. Em outros casos, é até uma revolta que a pessoa tem, que ela vai se remoendo naquilo, pensa naquilo o tempo todo. Ame a lei de Deus. Faça da lei de Deus a sua meditação em todo o tempo. Faça ela ocupar um lugar de destaque na sua vida. Medite,
pense sobre a palavra. Meditar é pensar sobre aquilo que Deus está falando. Onde aquilo entra na minha vida? Como é que eu posso praticar? Não se trata de religião. É fácil, às vezes a pessoa pensa muito na religião, nas doutrinas, nos ensinamentos religiosos. A palavra de Deus nada tem a ver com religião, tem a ver com um Deus que é poderoso, com um Deus que vive e que em todas as coisas Ele pode, e Ele vai nos guiar e vai nos abençoar. Continuando aqui, o versículo seguinte é o 98. Então ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. E ele diz agora um dos benefícios aqui: tu pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Olha o primeiro benefício que ele mostra. Ele disse aqui que os mandamentos, ou pelos seus mandamentos, o salmista disse a Deus: o Senhor me faz mais sábio que os meus inimigos. Quando o inimigo vinha, ele tinha condição de vencê-lo. Por quê? Porque tinha mais capacidade do que ele. Olha que bonita essa palavra. E como nós precisamos disso. Ele entendeu que ele tinha mais, que ele era mais capaz do que todos os inimigos dele. E nós podemos ser, irmão. Quando o inimigo vem e arma uma cilada para você, Deus lhe faz mais sábio do que ele. O inimigo não é sábio, ele pode ser muito astuto, e ele é. E aqui é importante a gente fazer uma ressalva, abrir um parênteses aí. Muitas pessoas dizem: não, pastor, comigo isso não dá, não cola para mim, não pega. Pega. O astuto é aquela pessoa que, se você não estiver preparada, se você não vigiar, ele engana você. É aquela pessoa que conta uma história, que arma uma situação, que faz a pessoa acreditar numa coisa que nem é verdadeira. Quantas vezes nós vemos aí na televisão, a pessoa caindo, por exemplo, no conto do bilhete premiado? Você já viu isso? Não? Já viu? E tem gente que cai até hoje. O cidadão vai lá, aparece com um bilhete lá de loteria, fala que ele ganhou um prêmio aí de tantos mil lá, de 10, de 20, de 30 mil, ele só precisa de 2 mil na hora. Você der os 2 mil, ele te dá o bilhete. Vem cá, querido, você faria isso? Ninguém. É claro que você não ia fazer, mas tem gente que cai naquela astúcia. Se nós não vigiarmos, o nosso inimigo, que é astuto, ele vai nos enganar. Ele arma ciladas, ele prepara situações, ele faz de tudo para que a gente caia no laço dele. E qual é a maneira de nós não cairmos no laço do inimigo? Só tem uma: quando nós estivermos andando na sabedoria de Deus, estivermos sendo guiados por Deus. Houve um rei do povo de Deus, um rei de Israel, que a Bíblia diz que quando o rei, o inimigo, que queria pôr as mãos nele, eles faziam planos, falavam entre eles, que iam preparar uma cilada, iam ficar em tal lugar, e quando eles passassem, eles iam pegar o povo de Deus despercebido. Mas a palavra de Deus diz que havia ali um profeta que entregava a palavra, e toda vez Deus desmantelava, Deus desfazia aquela astúcia do inimigo, e eles nunca caíram, irmão. Amado, Deus nos faz mais sábios do que os nossos inimigos, lhe dá a capacidade de você vencer todo e qualquer inimigo que esteja se levantando contra você. Mas como é que ele disse aí, que Deus nos faz, que Deus fazia dele mais sábio do que os inimigos que ele tinha? Ele explica aqui: pelos teus mandamentos. Não adianta, leia de novo aí: tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. Então, quando nós trazemos sempre conosco a palavra de Deus, a direção, o mandamento de Deus, agimos no mandamento de Deus, irmão, nenhuma astúcia do inimigo vai nos enganar, nenhuma cilada do inimigo vai nos derrubar, nós não vamos cair, porque Deus já nos dá o entendimento, já se antecipa, já lhe mostra, e em alguns casos até, ele já tira do seu caminho de uma vez, você não fica nem sabendo, você nem vê.
o inimigo está lhe armando cilada, quer lhe prejudicar, fazer um mal para você. Eu estava ouvindo ontem o pastor Jaime contar, e isso o missionário conta, um caso lá do Rio de Janeiro, se eu não estou enganado, um comerciante que se converteu, e depois também se converteu um outro rapaz lá que era do crime. E esse criminoso, esse cidadão que foi criminoso, se converteu, e um dia foi contar para ele, irmão. Falou: rapaz, eu vou te falar uma coisa, tem que contar uma coisa para você. Eu sempre quis roubar a sua loja, assaltar lá, roubar o seu comércio. Mas toda vez que a gente chegava lá para roubar a sua loja, tinha uns homens de metralhadora lá, a gente voltava, nem queria se meter com eles. Ele falou: não, nunca teve homem nenhum de metralhadora. Eu disse: teve, não foi uma vez só não, foram várias. Eu já fui lá, e nós não conseguimos entrar, estava cheio de homem com metralhadora na mão lá, como é que nós vamos roubar aquilo lá? Esse rapaz: você está doido, não pode ser a minha loja. Eu disse: é a sua loja. Ele nunca teve segurança lá, debatendo com ele, mas toda vez que a gente ia lá para roubar a sua loja, tinha uns homens de metralhadora lá. Que homens eram esses, irmão? A Bíblia diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Irmão, Deus te livra porque você guarda o mandamento. Deus te faz mais sábio do que o seu inimigo, porque você guarda o mandamento. Mas se os mandamentos de Deus não estão sempre conosco, não tem como Deus nos guardar. Esse é um motivo que muitas vezes fazemos negócios errados. Fazemos coisas que vão nos trazer prejuízo. Por quê? Porque naquele negócio não estamos guardando o mandamento. O mandamento de Deus, a palavra de Deus, ali não está conosco. E se agimos fora da palavra de Deus, não tem como Deus guardar. Eu falo sempre na igreja, não fique triste, não se chateie eu voltar nesse assunto, mas quando o cristão ora para Deus prosperar a vida dele, mas não é fiel a Deus. Pede a Deus que prospere, e não é fiel, e não guarda o mandamento de Deus. E o inimigo vem e não tira só aquilo que era de Deus, tira muito mais. O homem fiel é cumulado de bênção. É aquela pessoa que se torna sábia. Na hora que ele vê: não, esse negócio está errado, não vai dar certo isso aqui, eu não quero fazer. Deus usa uma situação, vai lhe trazer, aparentemente não é o que você queria, mas Deus prepara aquilo que você precisa, e você vai prosperar. Em alguns casos faz tudo dar errado, e a gente fica até chateado às vezes, nós ficamos bravos: como é que pode isso? Não deu certo, está errado. Eu falo sempre, uma vez em São Bernardo, nós queríamos alugar uma casa, que fomos ver, e bonita assim, bonito não era uma casa boa, e servia para nós. Fomos ver, gostamos da casa, íamos alugar, e de repente, quando eu vou perguntar, o pastor Jaime não tinha autorizado o aluguel. Eu na hora falei: meu Deus, mas por quê? Eu tenho que mudar para cá, eu moro longe, eu morava em Suzano, se você conhece São Paulo, eu atravessava a cidade quase para chegar lá. E eu tenho que mudar para cá, e fiquei chateado. Um tempo depois, irmão, eu aluguei um apartamento do outro lado. Tinha avenida no meio aqui assim tinha uma baixada, uma descida, e do outro lado eu aluguei o apartamento. E um dia deu uma chuva, irmão, daquelas igual sexta-feira aqui, mais ou menos, um pouquinho pior que aquela lá. E nós estávamos descendo para casa, a pé, e eu olhei para aquele lado, e a casa ficava numa baixada. Irmão, a rua que eu queria, eu acho que naquela casa devia ter água quase que no segundo andar, irmão. Que a rua estava toda cheia d'água. Olha o prejuízo que eu ia ter. Deus nos livra, irmão. Nós temos de aprender a guardar o mandamento. Quando nós guardamos o mandamento, Deus nos faz mais capazes do que todos os nossos inimigos. Amém? Ele pode nos livrar. Versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Olha que coisa importante. Quando meditamos na palavra também, e aguardamos, o nosso entendimento se abre, e nós entendemos o que Deus pode fazer no nosso caso. Na sexta-feira eu dei uma mensagem, eu falei de fé, mas eu acho que aqui serve para nós. Quando nós agimos pela fé, e agir pela fé é guardar a palavra.
é agir pela palavra. Isso é agir pela fé. Quando nós agimos pela fé, nós conhecemos Deus como Ele de fato é. Nós não conhecemos a Deus por sombras, por vislumbres, daquilo que as pessoas falam, daquilo que nós ouvimos um comentário, que alguém falou, que alguém disse. Quando nós guardamos a palavra, nós recebemos o entendimento, conhecemos Deus como Ele é. O Abraão, ele falava de Deus, que Deus era aquele que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como já fossem, como se já fossem. O Abraão conhecia a Deus como de fato Deus é, e nós temos de conhecer. Mas isso conhecemos, não é porque um pastor muito espiritual, ele pode ser, um grande homem de Deus, não é porque uma pessoa muito entendida falou, é pela nossa experiência, é pelo entendimento que estamos recebendo de Deus. Então, quando é que eu vou receber esse entendimento? Quando eu guardo e medito naquilo que Deus fala, na palavra de Deus. Nós então nos tornamos mais entendidos. O salmista diz aqui, até, do que os meus mestres, do que aqueles que me ensinavam. Não é que aqueles que me ensinavam não eram pessoas dignas de crédito, eram pessoas dignas de crédito, pessoas de Deus, que os ensinavam a ele, mas ele, guardando a palavra, tinha mais entendimento do que eles. Em outras palavras, ele havia crescido no entendimento mais do que aqueles homens que os instruíram, que instruíam a ele na palavra de Deus. E nós temos de buscar esse crescimento, irmão. Olha uma coisa importante, vamos lá para o livro de Oséias, capítulo 4, versículo meia dúzia. Oséias, capítulo 4, versículo meia dúzia. Marca os Salmos, que depois nós voltamos, ainda no Antigo Testamento. Oséias fica depois do livro de Daniel. Oséias, capítulo 4, versículo 6. Isso aqui talvez seja uma palavra que de vez em quando nós ouvimos, talvez até falamos. Até falamos para alguém já a respeito disso. Acharam, irmãos? Amém? Olha o que ele diz. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. A primeira parte aqui é a que eu quero comentar com você. O meu povo foi destruído. Por que foi destruído? Porque o inimigo era muito forte? Porque era muito poderoso? Porque Deus tinha mudado? Não. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Irmãos, existem casamentos do povo de Deus que estão sendo destruídos porque está faltando conhecimento de Deus. Está faltando entendimento da palavra, porque não observamos, meditamos na palavra, não agimos de acordo com ela, e às vezes o casamento acaba. A Bíblia diz que temos de perdoar até 70 vezes 7, mas o coração se endurece, a pessoa não oferece o perdão, e às vezes o casamento acaba por causa de uma coisa banal, porque não estamos observando o mandamento. Existem filhos de Deus que estão tendo desprazer de ver um filho na droga. E às vezes o garoto que cresceu dentro da igreja, irmão, na casa de Deus, e está se desviando. Por que isso acontece? Porque despreza o mandamento de Deus. A pessoa às vezes recebe uma palavra mais séria e não aceita. Ou então alguém corrige o filho e se revolta. Eu já vi gente sair da igreja porque o filho foi corrigido. E hoje está o filho desviado. E como é que vai ser no dia do juízo? O seu filho é sua herança no Senhor. Não faça isso. Se nós tivéssemos entendimento de Deus, nós entenderíamos que a correção é uma dádiva. A Bíblia diz que Deus repreende aquele que recebe por filho. O que não é recebido por filho,
Não tem como. Deus não age diferente de nós, irmão, nesse sentido. Você dá bronca no filho dos outros? Tem gente que dá. Esquece do dele, dá nos outros. Mas, na regra, a gente não faz. Você olha e fala, se fosse meu filho, já viu isso? Está no supermercado, está na loja, está na rua. Ah, se fosse meu filho. Mas não é, você não pode fazer nada. Mas quando Deus recebe a gente por filho, Ele nos corrige. Aí a pessoa entra naquela correção e o filho vai crescendo. A filha, o marido, às vezes, a esposa, vai crescendo espiritualmente falando daquele jeito. Ninguém pode falar nada que ele se ofende. Ah, vamos mudar de igreja. Esse pastor está pegando no seu pé. Cuidado, você vai prestar conta a Deus. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Se nós conhecêssemos a palavra. Eu sempre falo isso às minhas filhas, irmão. Sempre falei. Ah, na escola você tomou uma bronca? Foi para a diretoria? Ah, pai, o senhor vai lá brigar com a diretora. Vai sim. Vai sim. Tomou uma bronca lá? Vai tomar outra minha aqui. Ah, foi repreendido na escolinha da igreja. A mesma coisa. Eu vou procurar saber, também vai ter que... A coisa não vai ficar assim. Não pode. Mas nós não buscamos o conhecimento de Deus, irmão. Os filhos são herança no Senhor. Cuida da sua herança. Às vezes, para cuidar, irmão, tem que abrir mão de algumas coisas, não é? Em alguns casos, temos de ser mais enérgicos. Temos de olhar para a palavra. Instrui o menino no caminho que deve andar. E sendo ele velho, não se desviará dele. Esse é o caminho da salvação. Quantos filhos de Deus, irmão, estão tendo a saúde destruída? Porque está lhe faltando entendimento, conhecimento. Eu não estou falando do conhecimento da ciência, do conhecimento humano, às vezes não falta. Existem pessoas, tem pessoas que têm meia dúzia de diploma, não tem nem espaço na parede para pendurar mais. O conhecimento humano, da ciência humana, a pessoa tem. Mas nós temos que ter o conhecimento de Deus. E por que o povo está sendo destruído? Porque falta igreja. Não falta igreja. Porque falta mensagem. Não falta mensagem. Falta o conhecimento. Porque muitas vezes rejeitamos o conhecimento. A palavra vem e nós não recebemos. Volta lá então, irmão. Precisamos de adquirir esse conhecimento. Quando nós o recebemos, vai acontecer o mesmo conosco aqui. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Medite. Quem anda colado em Deus, irmão, guarda a palavra, medita na palavra, não tem nada que tire ele do caminho. Não tem nada. Ele vai permanecer firme. Continuando, para terminarmos a mensagem, versículo 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Aquelas regras, né? Os preceitos são regras. Até isso nós temos de guardar. Temos de guardar o mandamento, o testemunho, as regras que Deus estabeleceu, para tudo. Sou mais prudente do que os velhos. O que quis dizer aqui? O velho, a pessoa mais madura, né? Já é aquela pessoa experimentada na vida, é aquele que não se arrisca em qualquer aventura, né? Não é assim? Quanto mais nós ficamos maduros, não é que a gente fica medroso, a gente fica mais cuidadoso. Por exemplo, né? Você vai num parque desse aí, quando a pessoa é mais nova, ela não está nem aí. Tem a fila da montanha-russa, essa é a primeira. Você fica mais velho, você olha para aquilo e fala, não vou andar nisso não. Não é? Isso aí não sei se é cautela ou se é medo, né? Dos dois que é. Mas quando a pessoa vai ficando mais experiente, ela fica mais cuidadosa. Ela não se arrisca em qualquer aventura. Às vezes na parte comercial, nas finanças, e até na vida sentimental. Apesar de ter uns que já são mais velhinhos, que são meio cabeçudo também nessa parte, vive dando cabeçada, né? Mas por quê? Porque não guarda os preceitos de Deus, irmão. Quando nós guardamos, o salmista disse, eu sou mais prudente do que os velhos. Eu ajo com mais cautela do que eles.
Quando nós guardamos os preceitos de Deus, irmão, vamos agir com prudência. E muitos sofrem prejuízos, porque não são prudentes. Entra em negócios errados, a pessoa não vai avaliar se aquilo é certo ou não. Faz uma compra, quando ele vai ver aquele imóvel está com problemas, ele não viu. Por quê? Porque faltou prudência. E às vezes falta. E a prudência nas coisas espirituais que é a pior, irmão. A pessoa vai deixando, se envolvendo, se deixando levar por algumas doutrinas, por alguns ensinamentos, por algumas coisas que parecem verdadeiras, mas não estão na palavra. Estão fora da palavra, que eu não tenho que receber. Eu não tenho que me deixar levar. Agir com prudência nas coisas espirituais é analisar se aquilo que está sendo dito, se aquilo que está sendo feito, está de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quando é que isso vai acontecer? Quando nós aprendemos a observar e a guardar a palavra de Deus. Amém? Então veja os benefícios que guardar a palavra nos dá. Ame a palavra, ame a lei de Deus. Ele vai te fazer mais sábio que os seus inimigos. Vai te fazer mais entendido mais sábio que os seus inimigos, mais entendidos até do que aqueles que ensinam a palavra. E ele vai lhe fazer uma pessoa prudente, que não vai cair numa armadilha qualquer, que não vai cair em armadilha nenhuma. Que a Bíblia diz que o prudente vê o mal e se esconde. Glória a Deus. Se esconde onde? Se esconde no poder de Deus. Busca Deus, se coloca diante de Deus. Ele sentiu que aquilo ali tem um laço. Aliás, o prudente não faz nada sem consultar Deus, irmão. E ele sentiu que ali tem um laço do inimigo. Eu não vou entrar, eu vou ficar na palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? É aquela palavra, é pegar ou largar. Então estou largando. Eu tenho de consultar a Deus. Irmão, você vai ver que nunca Deus vai permitir que você sofra prejuízo nessa vida. Analise. Eu analiso a minha, irmão, tem que me analisar. As coisas que às vezes fazemos, que dá errado, que não deu certo, são coisas que fazemos no impulso, sem consultar a Deus. Vamos saindo correndo e cai no buraco, e você fala, por quê? Quem mandou você correr? Faz a coisa direito. Não fizesse, não ia cair. Não é assim? As coisas que às vezes fazemos, analise na sua vida. Nós temos que pensar desse jeito, irmão. A palavra não é o sermão do culto. O pastor deu um sermão bonito, esquece esse negócio, isso aí é para a religião. A palavra de Deus é a orientação que nós recebemos. Temos que analisar, por que eu ouvi essa palavra? Por que Deus está falando isso comigo? Eu tenho que analisar. Às vezes que nós sofremos um prejuízo, que alguma coisa deu errada, não saiu como deveria de sair, é porque não estávamos ligados na palavra, não consultamos a Deus como deveríamos de consultar. Amém? É igual namoro, né? Já viu? Namoro tem muito isso. Pastor, nós estamos orando um tempo, aliás, antes de orar, não fala, fala depois. Estamos orando um tempo e eu senti que é a hora de eu namorar, que Deus confirmou que está tudo certo. Já vi casos assim, 2 semanas depois, pastor, aquilo é um enrosco, aquilo é um atraso de vida. Mas não era de Deus? Não orou? Não foi Deus que falou? Foi Deus que falou? Não, não foi. Porque se fosse, não seria isso. Para isso serve a oração antes do namoro, né? Para você ver. É de Deus? Claro, né, irmão? Lógico. A ver, nem sempre, né? O caminho é aquele. Deus permitiu se conhecerem. Aí você vai vendo, não é isso aqui, não bateu, tem alguma coisa errada aqui, claro, para isso serve o namoro. Se fosse assim também, conhecia hoje, orou 2 meses, não, vamos casar, não tem nem namoro mais. Não, o namoro serve para você conhecer a pessoa, irmão. Às vezes conhecer a nudez da pessoa espiritual, a física, só depois do casamento. A espiritual, a física nem pensar, só depois do casamento. Antes, esqueça. Agora, a nudez espiritual, o que é? O que é a nudez? É uma coisa que você não mostra para todo mundo, irmão. Tem coisas que você não vê na pessoa. E Deus permitiu aquilo para se conhecerem, e você viu, fala, não, peraí, é muito geniosa, ele é muito genioso. Ele é assim, não vai dar certo, não está combinando. E acabou.
mas tudo tem de ter a direção de Deus. Você está entendendo, irmão? E o namoro serve para isso. Eu acho que é uma extensão daquela oração que começou lá, perguntando a Deus se podia. Deus deixou, e você continua orando, vai buscando. Aí, deu certo, vamos casar. Não, eu estou vendo umas coisas aqui, não adianta, irmão. Às vezes a pessoa, não sei nem por que eu estou falando isso, mas deixa Deus dirigir. Às vezes a pessoa vai levando a coisa, não, ele tem um defeitinho, sim, pastor, mas depois que a gente casar, eu mudo, eu ponho ele no eixo. Você não vai pôr, irmão. Não vai pôr. Não adianta. Eu ouvi um pregador falar uma coisa e eu acho que é verdadeira, que é verdade. Você quer conhecer como é que é o rapaz que você quer casar? Veja como ele trata a mãe dele. Do jeito que ele trata a mãe dele, ele vai tratar você, irmã. É verdade. Olha lá como é que ele trata a mãe dele. Manda a mãe dele calar a boca. Xinga. Aí você está achando que você vai casar, ele vai te tratar igual uma princesa. Se ele trata a mãe igual... Acorda, cristão. Nós temos de olhar. Para isso serve, para isso nós temos que orar. Ser pessoas prudentes, irmão. Para depois a gente não chegar e dizer, eu devia ter escutado meu pai. O pai do céu também nós temos que escutar. Glória a Deus. Bom, que Deus fale mais ao seu coração. Coloque a mão no seu coração, por favor. Feche os olhos. Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradeço.